Ok, vamos lá. Bom, essa é a primeira roda de conversa da nossa Semana da Cultura de Paz. A Semana da Cultura de Paz está sendo organizada pelo Espaço Autonomia e nós temos vários parceiros aí, a Prefeitura de Franco, a partir através da Secretaria de Cultura. Nós tivemos também várias outras pessoas que deram suporte para nós. A gente teve e está acontecendo durante essa semana várias ações que foram doadas por várias pessoas. Todo o trabalho que nós estamos fazendo, ele é colaborativo e nós estamos fazendo um momento simbólico durante esse ano, nessa primeira semana, para que a gente possa iniciar os trabalhos na cidade de Franco da Rocha e região para falar sobre cultura de paz, cultuar o valor paz, para que a gente possa chegar a resultados, para que a gente possa chegar a novas formas de se conectar entre seres humanos e instituições a partir desse valor, a partir do valor de paz, com o objetivo a desenvolver mesmo uma cultura de paz, né? Para a gente poder ter o resultado que a gente teve da cultura de guerra, como a Unesco chamou esse tempo humano que nós estamos vivendo já há alguns milênios, de cultura de guerra, nós temos um exercício da violência. Então, nós acreditamos também que a partir do momento que a gente escolhe o valor paz para poder cultuar nas relações, nas escolhas diárias, nas propostas que temos na vida, na realização dos sonhos, a gente tem possibilidades de compor, quem sabe, uma nova realidade. E a nossa proposta aqui hoje, com essa mesa, que é a primeira mesa da Semana da Cultura de Paz, que a gente está fazendo online, e essa mesa a gente vai falar exatamente sobre o pilar paz. Eu sou Regiane Rocha, sou idealizadora do Espaço Autonomia e também, nesse momento, estou na diretoria de cultura como diretora, com o secretário adjunto de cultura, José Adilson Cunha, que apoia a nossa ação e que também entende que a paz precisa ser cultuada por todos nós, né? Então, agradecer as pessoas que estão vendo, que vão ver o vídeo e que vai ficar gravado para outros momentos. E agora eu vou apresentar os nossos convidados, assim, que tiveram a gentileza de doar o tempo para estar aqui com a gente falando sobre esse tema. Eu vou começar em ordem alfabética apresentando o Emanuel. Ele é o Emanuel Rosa, especialista em direito penal, direito processual penal e direito eleitoral, professor universitário, professor em cursos preparatórios para a OAB e concursos públicos. Muito obrigada pela sua presença, é um prazer ter você aqui. O professor Emanuel já compôs junto comigo em outros momentos uma mesa também de cultura de paz, a gente falou sobre isso numa formação que nós demos numa faculdade que trabalhávamos juntos, e acredito que a gente vai ter muito aí para ganhar ouvindo a fala dele. Já vou passar a palavra para você, vou apresentar a Tiele, que é a nossa segunda convidada. A Tiele é sul-mato-grossense, advogada desde 2009, com alma de psicóloga, pós-graduada em Direito Penal e Processual Penal, ex-coordenadora de políticas públicas para mulheres, ativista feminista, atuando na defesa de mulheres vítimas de violência doméstica, membro da ABMCJ São Paulo e CNM, e da Legião Criminal, residente em Franco da Rocha desde 2023, advogada criminalista, inscrita na UAB São Paulo. Então, muito obrigada pela presença de vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre o panorama, né, da cultura de paz. Vou passar a palavra para o Emanuel, trazer uma boa noite para nós, depois para a Tchelia, e a gente abre a roda com algumas perguntas. Manuel, a palavra é sua. Seja bem-vindo. Boa noite, Regiane. Muito obrigado pelo convite. A gente já conversou, tenho que agradecer pela lembrança, pelo convite. É um prazer estar junto aqui. Doutora Tiele também, muito obrigado. Espero que seja produtiva a noite, que a gente possa acrescentar bastante nessa conversa e discussão sobre a cultura de paz. Tiele?
Boa noite a todos, boa noite a todas que estão fazendo essa gravação no momento posterior. Eu realmente estou muito feliz e eu acredito, assim como a Rê, que a cultura de paz tem que ser cultuada, porque o ódio foi semeado amplamente e combater não é só resistir, é agir. Prazer, professor Dr. Emanuel. Já nos encontramos em alguns momentos, já em algum evento, e estou realmente muito grata de fazer parte da cultura, da Semana da Cultura de Paz, principalmente estar fazendo parte da primeira aqui em Franco da Rocha. Vamos lá, então. Eu vou trazer algumas considerações e ouvir um pouco vocês. Bom, quando a gente começa a falar do desenho, né, da cultura de paz, a gente tem, e aí se vocês tiverem alguma outra referência, por favor, fiquem à vontade, mas a referência que eu tenho aqui é o primeiro kickstart, né, de 1946, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai nesse sentido de questionar a cultura que a gente tinha até então, que foi baseada em três grandes momentos de guerra, né, da modernidade. A gente teve as duas primeiras guerras mundiais, depois a gente teve todo esse processo que foi chamado de Guerra Fria, mas em 1946, no final da Segunda Guerra, a gente teve esse repensar mundial aí na busca de uma nova direção que seria apresentada para o século XXI. Então, foi uma organização que durou aí meio século tentando se estruturar para poder ser implantada no ano 2000. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, como que vocês compreendem esse primeiro passo da Declaração dos Direitos Humanos, se ele tinha, se vocês veem que desde desse início havia uma intenção legítima com a declaração, ou ela era uma coisa de um pulso muito mais documental, como vocês veem essa organização desse primeiro passo para uma nova ordem mundial que foi pensada a partir da Declaração dos Direitos Humanos? Como é que para vocês fica essa primeira leitura, né, desse primeiro passo? Vou manter a ordem alfabética. Professor Emanuel, por favor. Bom, essa a ideia, né, da construção de uma cultura de paz, ela tem muito a ver com a própria noção de comunidade, né, e para quem se destina essa paz. Tanto que a gente tem alguns instrumentos jurídicos, né, políticos, anteriores à Carta das Nações Unidas, que de alguma forma buscavam também estabelecer essa construção de uma ideia da busca pela paz, né? Porque um ambiente de paz, e aqui essa paz compreendida num aspecto mais amplo, né? Ela é necessária para o desenvolvimento da própria dignidade da pessoa humana. Então a gente consegue encontrar ali na Declaração de Direitos da Virgínia, na própria na Declaração de Direitos da Virgínia principalmente, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na Revolução Francesa. Então ali ainda numa fase das revoluções liberais, um germe, mas era uma preocupação de paz muito mais interna, né, daquelas sociedades, uma coisa muito mais fechada. Tivemos o advento da Primeira Grande Guerra, né, e a Liga das Nações surge como uma ideia de promover uma resolução entre os estados para impedir situações como aquelas verificadas, o que acabou falhando de maneira catastrófica, né? E alguns historiadores apontam, inclusive, como sendo uma das causas que contribuíram para a Segunda Guerra Mundial. E naquele momento, com o fim da Segunda Guerra Mundial, foi apresentado
pro mundo, acredito que até como consequência do início da massificação da informação, né, das atrocidades da guerra e da necessidade de se construir ali uma cultura de paz. A gente tem que lembrar que a Segunda Guerra termina e ela revela tudo o que aconteceu, todas as atrocidades praticadas ali na Europa, né? E ela termina com a deflagração de uma bomba atômica no Japão, né? E a demonstração do poderio destrutivo que o ser humano pode ter, né? É, a partir daí a Guerra Fria vem e estabelece uma paz vigilante, né? Uma paz vigiada, porque é aquela paz em que um aponta uma arma para a cabeça do outro e tudo fica bem enquanto ninguém puxar o gatilho. O que acabou nos trazendo para essa realidade, e as Nações Unidas, desde então, vem tentando, dentro desse cenário, né, de um cenário de conflito, né, construir e estabelecer uma cultura para a promoção da paz. Acho que o grande desafio desse século XXI, que estamos já no primeiro quinto dele completo, e não sei se, apesar de caminhando, né, de caminharmos, não sei se estamos próximos de atingir o objetivo, né, mas estamos aí para isso. Maravilha, professor. Fala, Ti. E uma coisa que a gente observa é que o mundo demorou para chegar nesse momento aí da Declaração dos Direitos Universais. E o Brasil um pouquinho mais, né? Então, assim, embora a gente já vislumbrasse algumas garantias ali na Constituição de 1824, mas em na Constituição de 88 que a gente viu, pelo menos nós mulheres enquadradas aí, né, no que diz respeito aos direitos humanos, que é tanto para homens quanto para mulheres. E em muitas literaturas ainda a gente vê exclusão, separação, desigualdade de gênero, e embora desde 88 a gente tenha exposto homens e mulheres são iguais perante a lei em direitos e obrigações, a gente vê que na prática ainda nós não alcançamos, nós não vivenciamos todos os direitos, nem o que está posto na Declaração dos Direitos Universais, tampouco que a gente tem de legislação pátria, porque a nossa legislação ela é mundialmente conhecida como muito completa. Nós temos legislação sobre praticamente todos os assuntos, mas viver essas leis na prática não é direito de todos e de todas ainda. Maravilha. Quando a gente pensa nessa composição, né, de 46, 1946 até o ano 2000, que a gente tem a estruturação de de vários pontos, na verdade, para que a gente pudesse ter uma sociedade considerada uma sociedade apta ao século XXI, considerando o princípio o paradigma de sustentabilidade, né, que é a ampliação dos direitos humanos, das liberdades humanas, na verdade, e a preservação do meio ambiente para as próximas gerações, né? Essa é a base clássica do paradigma de sustentabilidade. E em 2000 a gente tem um manifesto para a paz que foi lançado com a ideia de alcançar 75 milhões de assinaturas em nível voluntário ao redor do mundo, e a gente não conseguiu atingir essa meta nem sequer de assinaturas, né? A gente não conseguiu alcançar esse marco, e mesmo assim a gente teve em nível mundial o estabelecimento dessa nova ordem, dessa nova proposta de sustentabilidade, a partir dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que eram 8 ao período, e 183 países, né, às vezes 84, com a entrada ou não, né, dos Estados Unidos, que dava essa oscilada, mas que a gente teve aí essa aceitação dessa quantidade enorme de países, e a gente viu alguns países crescerem, né?
de lá para cá, nesses 24 anos. Mas o Brasil não é um dos exemplos, né? A gente tem uma inconstância muito grande no estabelecimento dessa agenda de sustentabilidade que agora se chama Agenda 2030. E aí o que eu queria ouvir de vocês um pouco é como que ficou para vocês a percepção da entrada desse milênio, de 2000, quando a gente tem a consolidação, inclusive nas políticas que a gente já tinha, como a Tiele comentou, a Constituição de 1988, mas é a partir de 2000 mesmo que a gente vai entender que há esse movimento planetário na busca de estruturar a política interna dos países que são signatários na direção da garantia desses direitos. Como é que vocês viram essa entrada, teve potência nessa estruturação, ou vocês acham que, apesar de ter tido gatilhos de constituição de lei, ainda não teve força para poder se estabelecer nesse período, né, de 2000? Então, vou passar primeiro para o Emanuel, depois Thierry. Eu acredito, né, quando a gente fala, por exemplo, pensar nesses 24 anos, pensar no período ali de 12 anos entre a Constituição e os anos 2000, e esses 24 anos, ah, como a sociedade, né, a realidade mundial, em todos os aspectos, se alterou. Seria, por exemplo, só para citar o nosso exemplo aqui, seria impensável, eu acho que há 10 anos atrás, nós conseguirmos ter voz de onde estamos para tratar desse assunto, né, e sermos ouvidos de forma séria, né, ter a opinião levada em consideração. A gente precisa pensar que essas mudanças que vêm acontecendo na sociedade, elas se dão independente da vontade das pessoas e dos agentes, de uma forma muito rápida e para o bem e para o mal, né? E uma percepção que eu tenho a respeito disso é essa necessidade da cultura, né? Da conversa, da apreensão de conhecimento, independente e da necessidade de eu adotar tal ou qual posição, né? Eu não preciso, no campo do conhecimento, eu não preciso vestir uma camisa e adotá-la como uma verdade absoluta que exclui outras formas de pensar e outras formas de raciocinar, né? E é algo que a gente precisa ter em mente. Quando eu falei até na primeira fala aqui dessas ideias de paz, todas essas construções da ideia de paz e da busca da paz, originariamente estão ligadas com as sociedades que propõem, que apresentam essa proposta. E hoje nós estamos numa realidade em que essa divisão de sociedades já fica um pouco mais dissoluta, né? Ela se dissolve com a fragmentação dos indivíduos. Que, se por um lado pode funcionar como um mecanismo de fomento da cultura de paz, por outro lado também acaba estabelecendo algumas barreiras, algumas restrições, alguns, não digo obstáculos, mas resistência por parte de algumas pessoas. E quando a gente fala de paz, né, e da cultura de paz, o diálogo é a mola motriz, né? Eu não tenho como falar em cultura de paz sem estabelecer uma ligação de diálogo, né? Uma comunhão de comunicação de via dupla, em que eu possa ouvir as outras partes e também me expor. Eu acredito que esse é o grande desafio, mais do que um desafio legislativo, né? E realmente a doutora Kelly apontou, a gente tem, e é reconhecido mundialmente por uma legislação
muito sofisticada, muito avançada em diversos pontos, mas que acaba não encontrando reflexo na realidade prática, na nossa realidade prática, né? O que acaba fomentando aí conflitos, né? Que atrapalham essa cultura de paz. Ti? É, a gente concorda e eu espero que, que essa nossa conversa que reverbere no universo positivamente. Mas um ponto que o doutor Emanuel falou, que eu quero ressaltar aqui, são sobre os princípios do Manifesto de 2000, que entra no que ele falou, né? Que é respeitar a vida, rejeitar a violência, tá? Até aí todo mundo presume, né? Ser generoso, ouvir para compreender, preservar o planeta e redescobrir a solidariedade. Muito tem se falado de uns anos para cá sobre a empatia. Só que muitas pessoas até falam sem saber o que significa, outras sabem o que significam, mas não vivenciam e não têm intenção de vivenciar a empatia. E a solidariedade fala que ela tem que ser redescoberta. Então, houve solidariedade em momentos, né? E a gente consegue ver isso em situações pós-guerra, por exemplo, a gente recentemente com a situação do Rio Grande do Sul, né? Uma mobilização de pessoas. Meu filho chegou, mãe, eu tenho que contribuir, eu quero contribuir. Eu falei, com o quê, meu filho? É com o Rio Grande do Sul. E assim, então existe solidariedade em nós. E ela precisa realmente ser resgatada. E ouvir para compreender e ser generoso é um dos pontos que eu falo que tem que ser mais divulgado, porque até as pessoas que trabalham, seja na cultura, seja na assistência social, no mundo, né? Mas eu falo particularmente do Brasil e da nossa cidade, não se importam aparentemente com ser generoso e com ouvir para compreender. E eu falo que a gente pode fazer a diferença, ainda que pequena, em atitudes como dar a vez para alguém que está ali, não sei, eu estou numa fila de mercado, por exemplo, eu vejo uma senhora, um senhor, ou uma mãe com criança, isso é mínimo, eu não vou mudar a vida daquela pessoa com essa minha atitude, mas também eu não vou prejudicar a minha vida por conta dessa atitude. No trânsito, a gente vê o que está acontecendo é o oposto. O ódio foi disseminado de maneira avassaladora no nosso país, que isso continua crescendo, tem gente cultivando, tem gente colhendo os frutos, e às vezes eu nem plantei, mas eu estou colhendo, ou coisas que eu plantei sem perceber, né? E ouvir para compreender seria uma das coisas que acabaria com os entraves, eu penso, tanto na questão política, né? No ouvir verdadeiramente a sociedade para que as políticas públicas sejam realmente voltadas para os setores para quais se destinam, e ouvir para compreender dentro dos nossos relacionamentos com os nossos filhos, com os nossos colegas de trabalho, enfim. Eu acho que essa situação que vocês trazem, né? A gente tem aí acho que dois desdobramentos, dois complementos da mesma necessidade, né? É, o diálogo que o Manuel trouxe, né, na ideia de que a gente precisa estar com esse canal de conexão, essa busca de conexão com o outro aberto, e a escuta, né? Porque se eu quero dialogar, eu vou ter que ouvir em algum momento e também vou ter que me posicionar, e isso é uma predisposição. Aí a gente entra na Agenda 2030, que veio em 2015, deixando claro que esse processo que a gente teve aí até 2000 e de 2015
ele não estava atingindo necessariamente a sua expectativa, a expectativa que a gente precisa, porque atingir os resultados não é necessariamente implementar uma agenda porque ela é mundial, ela foi tornada mundial porque a gente tem um problema mundial, a gente tem reflexos das escolhas humanas impactando profundamente o planeta, as relações, as formas de vida, o ecossistema e, obviamente, a nossa própria espécie, que é o que a gente vem percebendo, e 2020 deixou isso muito claro para nós, né? Mas em 2015 a gente já teve essa percepção, e aí com o lançamento da Agenda 2030, a gente teve uma reconfiguração do que até então eram só 3 pilares. A gente tinha o pilar pessoas, planeta e prosperidade, e a gente teve a adição de mais 2 pilares, que foi parcerias, que o que nós estamos fazendo aqui hoje vai nessa direção, voluntariado e parceria na direção de um objetivo comum, e paz. Ela foi colocada como uma linha transversal, porque fica muito evidente exatamente isso que vocês trazem, de que, assim, por mais que exista uma vontade em nível mundial institucional e que as pessoas possam se beneficiar de fato da paz de maneira prática, né? Porque a gente também tem a quinta dimensão, e aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês isso, né? Porque a gente tem a questão da quinta dimensão da paz no direito brasileiro, que eu não sei necessariamente como que isso está hoje, porque era uma defesa do professor Paulo Bonavides, se eu não me engano, era esse o nome dele. E aí, como que vocês veem a questão da paz nesse avanço, né? De colocar esse pilar como transversal, porque ou a gente transforma as relações, que é exatamente de onde vocês finalizaram a fala anterior, ou a gente não vai conseguir atingir a implementação de uma agenda que prevê uma quantidade imensa de mudanças na própria configuração do que é a percepção de mundo, né, que a gente trouxe até então. Então, como que vocês veem a colocação do pilar paz, né, como uma coisa transversal e assim, inegociável, e a adoção disso, né? O Emmanuel já tinha trazido essa lógica de que a gente conseguiu ter avanços das pessoas conseguirem se expressar a partir de um lugar de, não vou dizer de nem de tolerância, talvez nem de tanta flexibilidade, mas é uma possibilidade que a gente não carregava antes mesmo, né? De conseguir se expressar. Então, como que vocês veem essa apresentação do Pilar Paz como algo transversal e o quanto isso impactou a partir de 2015 nessa dimensão tanto do direito como das relações no ponto de vista de vocês? Passa a palavra, Manuel. Então, quando a gente pensa, né, na ideia de paz, né, dá para estabelecer que ela é tanto princípio quanto finalidade, né? Quando se parte da ideia da dignidade da pessoa humana, né, como valor fundamental de todo indivíduo, sem o qual a gente não consegue garantir um desenvolvimento pleno, né? A tal da busca da felicidade que a Declaração de Direitos da Virgínia trazia, né? A paz é tanto um mínimo, né? Você precisa da paz para desenvolver a dignidade, e ela acaba se tornando também o fim, porque você só fala em desenvolvimento de dignidade para buscar essa situação de paz aqui compreendida de uma forma mais ampla. Não é só a paz entre estados que não fazem guerra, porque durante a Guerra Fria você tinha potências mundiais que não fizeram guerra direta, mas que fomentaram uma cultura belicosa em diversos outros países, né, em diversas outras sociedades. Então, tratar de paz é pensar na própria garantia do desenvolvimento da dignidade da pessoa humana, né? Essa ideia das dimensões dos direitos humanos, em que você tem aquela ideia tradicional de liberdades, o direito de solidariedade e o direito de fraternidade, eles vão se expandindo para alguns colocam a paz, alguns não colocam a paz, alguns autores não tratam da paz enquanto direito humano,
outros incluem como direito de quarta dimensão e como de quinta dimensão, que seria justamente a possibilidade do indivíduo poder exercer na plenitude da sua dignidade, na busca da sua felicidade, na sua realização, sua autorrealização, sem interferência de violência, livre de qualquer forma de violência, de qualquer forma de desagravo. A gente tem que pensar que a gente está tratando de normas de cunho programático, né? São normas de dever. Você parte da ideia de que essa não é a realidade. E justamente por esta não ser a realidade, é que você precisa estabelecer metas a serem buscadas. A nossa Constituição em 88, estou usando minha cola aqui, mas ela já falava no artigo 3º, né, da construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Então a gente já falava em justiça e solidariedade lá em 1988, né? A erradicação da pobreza, da marginalização e das desigualdades sociais e regionais, e a promoção de todos, do bem-estar de todos, né? Livre de preconceito, que são são justamente os aspectos que são tratados na Agenda 2030, quando você fala da paz, né? Eu não tenho como pensar na paz sem garantir esses objetivos mínimos, né, esses objetivos fundamentais, mas também não tenho como promover esses objetivos fundamentais numa sociedade de violência, né, em que a violência e o uso da força ainda são opções válidas ou primeira opção para a resolução de conflitos, né? Então, a gente tem que ter essa ideia de que estamos tratando de normas para o futuro, né? Objetivos a serem alcançados, mas que precisam ser realizados, porque senão a gente cruza o braço e fala é muito difícil, é muita coisa, tem muita resistência, então você não faz nada, né? Dentro dessa perspectiva, nenhuma iniciativa seria tomada. Talvez o grande questionamento é: será que estamos adotando as iniciativas corretas para alcançar os objetivos que são corretos? Acredito que é aí a linha de pensamento. Passa a palavra, Tia. Não estava conseguindo ligar ali. Falando da questão da dimensão da paz, o jurista Paulo Bonavides, que é que você citou, né? Realmente ele é o que defende, né, a paz aí como sendo a quinta dimensão, e vem da visão de que o homem ele é animal e conduzindo os direitos ali econômicos, sociais e culturais, e ele diz que, na verdade, negar o direito à paz seria cometer um crime contra o ser humano. Então, a ideia é extraordinária. Só que eu falo assim, primeiro, aí ele vai para classificado como sendo da quinta dimensão. E aí a gente vê que, tipo, a gente tem tudo posto, volto a insistir, né, que a nossa legislação, ela é maravilhosa. E no artigo 5º, no inciso 6º, fala sobre a liberdade de consciência de crença. E, infelizmente, a gente tem visto que coisas que estão estabelecidas e aparentemente estavam garantidas e estávamos podendo viver, isso a gente está vendo hoje, em 2024, chegando próximo aí de 2030, né? Faltam 6 anos para 2030. Aparentemente, a gente teve um retrocesso no Brasil em muitas coisas que já estavam pacificadas, já tinha definido que, olha, posso ser cristão, posso ser não cristão, posso ser homem, posso ser mulher, posso ser trans, tenho direito a ter o meu nome social numa lista de chamada, se eu fiz a alteração do nome, posso cultuar e
ter o direito de me vestir como minha religião, minha crença, meu entendimento me permite, mas na prática a gente não vê isso. Então, a gente, infelizmente, está caminhando, o tempo está passando, a gente está evoluindo em muitas questões, sim, não tenho como excluir isso, mas a gente ainda tem poucos pensadores, principalmente poucos juristas, que também se interessam, se empenham na causa e que estão conseguindo fazer a diferença na prática. Então, assim, tem muitas outras questões, né, que a gente fala, meu Deus, são tantos incisos maravilhosos, eu queria vivê-los, sabe? Eu anseio por viver todo o artigo 5º em todos os seus incisos, e falo isso já há um bom tempo. Uma vez eu comprei uma camiseta porque eu achei muito maravilhoso, alguém está vendendo uma camiseta escrito artigo 5º, e que homens e mulheres, no inciso primeiro, né, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. E, e a gente vem vendo, principalmente, pessoas que vivem em comunidades menores. Eu achava que quando eu chegasse em São Paulo, eu não ia ver nenhum tipo de discriminação, nem com homossexual, nem com trans, nem com quem é da Umbanda, nem com quem se declara agnóstico ou quem quer fazer o sincronário da paz, entende? Eu pensava que aqui eu estaria num ambiente seguro, então, mas ainda não tanto. E sobre isso, a questão da segurança, porque há uma insegurança até em falar. Olha, não frequento uma igreja. Tem lugar que eu não posso falar isso. Ou então, frequento tal seita ou doutrina, ou tenho amigos trans, tenho amigas lésbicas. Então, tem muitas coisas que o falar já é se colocar em situação de risco de sofrer uma violência. Eu acho que esse ponto, né, que a gente vem tratando vai é, afunilando, né, a discussão que vem das dimensões dos documentos, das propostas que são mais amplas e mais globais, e a gente vai chegando nesse piso, né, onde a gente vai entendendo que o denominador comum mais complexo realmente são as interpretações, né? A questão que a gente vem percebendo que é a visão de mundo individual, que a gente tem a exclusividade, né, da unicidade humana, onde cada um se torna o único que vai para essa condição. Depois a gente tem o patamar do humano, que aí a gente está falando de espécie, e da espécie a gente tem as qualificações, que aí a gente vai passar por tanto cultura quanto classe econômica, enfim, direitos de territoriais e todas as outras coisas que recaem sobre isso, né? E aí a gente chega nesse ponto de como a gente está hoje. A gente está no ano de 2024, como a Tiele comentou, nós estamos caminhando aí para 2030. E o ano passado nós chegamos ao meio da Agenda 2030, em 23 de setembro, e que foi quando ela foi declarada lá em 2015, e a gente percebeu que não só a gente não está avançando como precisava, como a gente teve retrocessos significativos numa quantidade de pontos estratégicos, inclusive, que era onde a gente tinha aí um avanço de direitos e garantias mesmo, que foram questionados, inclusive, desmontes de leis, né, e de propostas que a gente tinha aí, é, que foram questionadas e que muitas delas não estão tendo continuidade. Vou tirar assim do campo do direito pessoal em si, vou trazer um exemplo maior, assim, um pouco mais amplo, da questão da economia, por exemplo. A gente tinha um crescendo aí das estruturações do que eram os tipos de economia da sociedade de bem-estar, né, que era os tipos de economia, economia criativa, economia solidária, e a gente teve uma desconstrução dessa legislação, né? A gente está aí comparado tanto a solidária quanto a criativa, num ponto onde você olha lá, né, onde, como que está o fluxo da lei,
e está lá paradinho desde 22, então a gente tem aí poucos avanços nesse sentido. Então, o que eu queria ouvir de vocês foi o impacto que vocês acham que nós tivemos nessa trajetória, né, de busca de construção da paz com a pandemia, porque foi uma quebra significativa numa trajetória que a gente estava caminhando aí. O que que vocês acham que mudou nesse rumo de lá para cá, de 2020 para cá, e como que vocês veem hoje os maiores avanços e limitações que a gente está vivendo em 2024 agora com essa questão da paz? Como que é a percepção de vocês com essa essa camada mesmo do direito, né, que é onde vocês atuam mais, como que vocês percebem isso no dia a dia, na prática de vocês, o quanto isso avançou ou não? Vou passar primeiro para o Emanuel, passa a palavra. Bom, Regiane, assim, além de professor da formação jurídica, eu atuo profissionalmente na área da segurança pública, né? E atuo no contato mais direto, né, com o público. E na nossa região, né, nós estamos dentro de apesar de estar sei lá, a 30, 40 quilômetros da capital do estado, né, talvez da capital mais rica da América Latina, a nossa situação social ela é bastante precária em alguns pontos, né? Ao ponto de eu ter contato e ter que até atender pessoas que estão eu acho que para além da margem ou na beira da margem da, da sociedade, né? E quando a gente conversa aqui a respeito de legislação e do quão avançada é a legislação brasileira e das propostas, algo que me chama muito a atenção, né, na construção realmente dessa ideia de cultura de paz é o abismo que existe entre o ideal, né, e o real, né? Pessoas que estão, pela sua condição e posição social e alcance, né, estão totalmente desprovidas de qualquer das garantias mínimas que são essenciais para você começar a falar em paz, né? Porque quando a gente pensa na ideia de paz como a resolução, a dissolução, né, ou dos conflitos, né, meios de resolução de conflitos, a gente tem que lembrar que no nosso estado mais natural, né, a paz passa longe. Quando a gente pensa na busca das necessidades mais básicas, na busca da satisfação do mais íntimo, né, do ser humano, a paz, por vezes, passa longe. Ela só consegue ser construída e alcançada, almejada, quando você tem uma construção de valores, de princípios, né, que vão ali e também de garantias mínimas. Não tem como você falar de uma situação de paz com uma pessoa que está exposta da forma mais cruel a toda sorte de violência, né? E aí eu enxergo como um problema a ser enfrentado esse abismo, né, entre o ideal e o real. Porque as pessoas que estão vivenciando a situação de violência, que sentem na pele a violência, quando elas escutam essa retórica da busca da paz, sem enxergar aquilo sendo apresentado para ela de forma prática, eu acho que acaba gerando um efeito contrário. A pessoa vai repelir com todas as suas forças esse discurso que para ela acaba sendo mentiroso, né? Que não chega na sua... Então, talvez aí um primeiro ponto que a gente tem que pensar na nossa sociedade, que é uma sociedade multicultural, né, multifacetada. A gente tem
realidades que são diversas de uma forma absurda e que estão muito próximas, às vezes, divididas por um muro, divididas por uma rua, né? E que acaba fomentando uma violência que também está dentro do ser humano. Quando a gente precisa satisfazer uma necessidade, acaba se revelando, às vezes, o pior do ser humano. Isso é muito, muito, mas tem que ser encarado como uma realidade. Eu não posso ficar fantasiando uma coisa que não é real. E talvez esse seja um dos passos. O CNJ vem adotando algumas medidas, né? Quando você fala em simplificar a linguagem, que não é empobrecer a linguagem. Simplificar a linguagem não significa empobrecer a linguagem, mas significa tornar a linguagem mais acessível para o seu destinatário. A lei, ela tem que atender o seu destinatário, né? Como que eu explico para uma pessoa que sofreu uma ameaça e que a ameaça que ela sentiu é real, né? Como que eu explico para ela que ela tem que representar para que o Estado... Ela não quer saber dos mecanismos do Estado. Como que eu vou explicar para uma pessoa que me diz assim, eu fui ameaçado por uma pessoa que diz que vai me matar e eu recebi informação de que ela tem uma arma em casa? O que ela espera do Estado? Ela espera que o Estado intervenha de forma direta. Ela não quer um inquérito, ela não quer um processo que vai demorar, sei lá, meses, quiçá anos, enquanto ela vai viver naquela situação de insegurança, que foi um dos pontos trazidos aqui, né? Sem saber o que fazer, né? Em que ela se sente abandonada. Então, esse distanciamento das instituições, o distanciamento da lei, essa ausência do Estado, né? E a ausência do Estado aqui diz respeito à efetividade, né? Não, porque se a pessoa vai, registra um boletim de ocorrência e é instaurado um inquérito, esse inquérito vira um processo e você tem lá os mecanismos aqui só na esfera do direito penal e processo penal, né? Para atuação do Estado, jurisdição para a resolução daquele conflito. A pergunta é, será que isso satisfaz o destinatário, a pessoa que está com o problema? E isso só para citar um exemplo que em delegacia de polícia é corriqueiro da ameaça. O que a pessoa, quando a vítima vai buscar o Estado, vai buscar a polícia, será que o que é oferecido é o que ela está buscando? Será que é o que ela precisa? Né? Aqui só para falar do direito penal. E aí você consegue espraiar isso para outras áreas, né? Direito civil, direito, relações de consumo, direito do trabalho, em que a descrença do indivíduo nas instituições, né, acaba sendo também um fator determinante para fomentar a violência, né? Um dos objetivos da Agenda 2030, quando você fala do objetivo 16 da paz, é o fortalecimento das instituições, é você fortalecer o Estado mas na perspectiva de demonstrar que esse Estado está presente também como um agente de promoção da paz, né? Então a gente está falando de uma situação muito complexa aqui e que passa por uma série de estratos que precisam ser encarados, né? Educação, o desenvolvimento de uma cultura de tolerância. Como que você vai desenvolver tolerância num adulto que já passou uma vida inteira de exclusão e de violência, que ele teve que lutar a vida inteira e lutar não figurativamente, lutar realmente, né, para conseguir sobreviver? Como que você vai estabelecer uma cultura de tolerância? E a gente está falando de direitos humanos em última análise, né? Paz enquanto manifestação de direitos humanos. Eu acho que ainda, para a nossa sociedade, eu não tenho como falar de outras sociedades, mas para a nossa sociedade ainda falta internalizar. E aí depende primeiro apresentar a pessoa. A sociedade tem que enxergar, tem que ser apresentada por uma ideia de humanidade
né, e de tolerância, para que a gente possa, então, falar em solidariedade, em fraternidade. Esse retrocesso que a gente experimentou, que é um retrocesso real, né? A minha área de estudo hoje é democracia. O Brasil, e não só o Brasil, mas diversas sociedades, diversos países enfrentaram um retrocesso significativo, inclusive democracias estabelecidas, né? Democracias que eram reconhecidas como democracias plenas, estão enfrentando um processo, né, de retrocesso nas instituições democráticas, o que é bastante preocupante. A história da humanidade, ela é cíclica, né? A história, ela tende a se repetir. E isso acontece com a gente. Quando a gente insiste em condutas erradas, a gente acaba se deparando com os mesmos problemas. Então, é algo para ficar com o alerta aí ligado, para, se o objetivo é, nesses próximos 6 anos, chegar próximo da proposta da Agenda 2030. Maravilha, Tiene, palavra. Vamos começar então reforçando aí os retrocessos e você falou o que a pandemia influenciou, né, se positivamente ou negativamente. No dia 17 agora de julho foi entregue o relatório nacional voluntário do Brasil às Nações Unidas. E nesse relatório, eles apontaram que em 37% a pandemia prejudicou o alcance das metas, do cumprimento das metas. Eles ressaltaram também a questão de que o intervalo de tempo entre 2016 a 2022 foi o tempo que eles, né, fizeram esse levantamento e que houve também um prejuízo também na obtenção dos dados em relação à pandemia. Então, a questão da erradicação da pobreza, que é um dos pontos que o doutor falou, né, que prejudica muito a questão da pessoa não consegue ter água potável, não consegue ter segurança pública, não consegue ter saúde, não tem educação e vai pensar em paz. Ela quer justiça, ela quer água potável, entende? Então, assim, tem outras coisas que são as prioridades na vida dos seres humanos normais, vamos dizer assim. Então, diz que teve muitos pontos que retrocedeu 42%, outros pontos retrocedeu 20%, mas, tipo, houveram muitos retrocessos. E a pandemia causou um prejuízo a mais, principalmente para o nosso país, né? Agora, e esse é um relatório de foi publicado ontem, mas foi entregue anteontem, né? E sobre os avanços, a parte que eu achei bem interessante falar que precisa realmente, né? A primeira que consta ali como avanço é o combate à fome, à pobreza e às desigualdades. Então, assim, é uma preocupação do governo erradicar a pobreza, sim, mas como que faz isso se a gente estava com um índice de pobreza alarmante e não para piorar é rápido, mas para melhorar é demorado. Então, assim, estamos começando a avançar, voltando. Então, assim, aqui no documento fala de retomada, né? Então, em 2023, houve uma retomada de alguns pontos, em particular, dessa questão do enfrentamento às emergências climáticas, também fortalecimento da democracia, igualdade racial. A gente vê isso na composição dos ministérios, a gente vê isso na implementação de ministérios, e não tem como falar em cumprimento da Agenda 2030 desvinculando os seres humanos da gestão pública, porque, assim, a sociedade precisa participar, ter voz, falar. Então, assim, as ONGs, as parcerias, isso fortalece, mas são coisas que têm mecanismos para isso, então a gente precisa falar, se reunir e ser ouvido.
Esse canal que nós estamos usando, até era para eu falar da outra vez, eu esqueci. É um exercício prático de escuta. Porque quando você está falando, Rê, eu tenho que esperar. Eu desligo meu microfone, espero você falar, você termina, o doutor Emanuel fala e eu continuo esperando. E depois, quando eu falo, vocês escutam. Então, eu falo assim: esse aqui é um mecanismo que é aí, advento da tecnologia que está forçando a gente parar, sentar e escutar e depois ter o seu momento. Então, porque às vezes em determinados ambientes você fala, o outro não escuta, ou escuta errado, interpreta de outro jeito, porque às vezes são muitas vozes e falas que seriam importantíssimas passam despercebidas. Então, é, muito obrigada por esse momento, por essa oportunidade de refletir junto com vocês. Bom, a gente está indo. É impressionante, né? Quanto mais a gente vai conversando, mais a gente percebe que tem possibilidade de desdobrar e de chegar em pontos que são extremamente importantes. Acho que eu diria que de utilidade pública mesmo, porque eu acho que essa percepção que vocês estão traçando, que vocês estão trazendo, não é uma coisa acessível para todo mundo, porque as pessoas no dia a dia, obviamente, não tem nem como, né, acessar conteúdos desse tipo, conversar com pessoas com o nível de esclarecimento de vocês. E acho que isso é uma utilidade pública mesmo que a gente quer colocar à disposição e tenho certeza que vai desdobrar em muitos outros momentos de conversa. O que eu queria perguntar para vocês é como vocês veem a questão da justiça restaurativa, que, pelo meu entender, e aí vocês podem, obviamente, fazer as colocações pertinentes, é o que seria um braço da legislação que iria na direção da construção de mecanismos estruturados a partir dessa sociedade mais justa, né, como comentou o Emanuel no DS16, inclusive, que vem nessa direção de desenvolver mecanismos práticos e legais para que a gente consiga garantir essa relação humana a partir de algumas condições que possibilitassem mesmo uma segurança maior, como o Emanuel colocou, né? No direito de. Será que a gente conseguiria, a partir da justiça restaurativa, construir esses mecanismos de resposta, né? Que esse público procura, em vez de falar, vamos fazer um documento aqui, depois você volta para saber o que deu, a gente entender a partir de uma lógica de diálogo ou de construção acolhimentos que sejam mais compatíveis com os tipos de enfrentamento que a gente tem, principalmente considerando esse momento de retrocesso. Então, eu queria que vocês trouxessem um pouco da percepção de vocês sobre como caminha hoje essa temática, né, da justiça restaurativa, e aí a gente caminha para a próxima e última pergunta. Passa a palavra, Emanuel. Essa a ideia, né, do modelo que surge lá na década de 1960 nos Estados Unidos, já diante da percepção daquela sociedade quanto à necessidade de caminhos, né, caminhos diversos e adequados para a resolução de conflitos, né, para além do modelo jurisdicional tradicional. Essa discussão se inicia nos Estados Unidos na década de 1960, justamente pela percepção de que as relações humanas são complexas, as relações interpessoais são complexas e não comportam, como regra, um único caminho para a resolução de conflitos, né? A partir dessa percepção, surgem propostas dentro do modelo multiportas, né, do estabelecimento de caminhos mais adequados para a resolução de conflitos. E aí que a justiça restaurativa acaba surgindo como um desses múltiplos caminhos possíveis para
a resolução de conflitos. E a ideia aqui não é eu escolher o caminho que lhe seja mais vantajoso, mas que seja utilizado o mecanismo mais adequado para o conflito e para os sujeitos que estão envolvidos. Né? É evidente que a proposta da justiça restaurativa, né, que parte da premissa da reconstrução, né, dos laços, né, entre os indivíduos, até para que o indivíduo possa enxergar o outro, porque em situações de conflito, o que a gente experimenta são situações em que os combatentes eles deixam de enxergar o outro enquanto pessoa, né? Eles passam a enxergar o inimigo só como inimigo e esquecem a própria humanidade. A, a primeira O primeiro questionamento que se tem que fazer é se os envolvidos estão dispostos a passar por esse processo. Né? Então, a proposta da justiça restaurativa ela é sempre muito válida, mas quem trata de conflitos tem que ter o preparo, primeiro o preparo, né, o preparo técnico, o conhecimento técnico e a percepção, e aqui a percepção envolve não só o aspecto jurídico, mas o aspecto social, o aspecto psicológico, para perceber se aquele conflito pode ser resolvido por aquela linha, se os sujeitos envolvidos ali estão, né, não são, eles estão aptos e dispostos àquilo. É só a gente pensar em alguns mecanismos de resolução de conflitos trazidos pela legislação, como na 9.099, os juizados especiais civis e criminais, as possibilidades de transação, né? Tanto a transação penal quanto a transação na esfera civil, que para alguns conflitos isso é fantástico, principalmente aqueles conflitos em que você não vai nunca mais ter contato com a outra pessoa. Né? Ele promove, é um mecanismo muito rápido para promover uma solução do conflito de uma forma eficaz, que talvez não seja tão adequado quando eu falo de conflitos de vizinhança, né? Nos quais o modelo restaurativo talvez apresente uma solução mais eficaz, mas que também passa, né, pela análise e percepção de se os sujeitos querem, porque tem pessoas que simplesmente não querem a resolução, e aí a gente precisa ir cavar mais fundo para tentar entender o que move a psique daquela pessoa. Né? Tem pessoas que gostam do conflito, ou que não conseguem viver fora de relações conflituosas. Não, a justiça restaurativa, sim, é um instrumento muito válido, né, muito válido, e que, principalmente na perspectiva, quando a gente fala de direito penal, né, na perspectiva da vítima, a construção do perdão, né, a libertação do indivíduo pelo perdão. E eu não estou falando os benefícios do perdão para quem causou a conduta, mas os benefícios do perdão para quem sofreu a conduta. Né? Isso merece ser analisado, merece ser objeto de estudos mais aprofundados. E sempre, sempre deve-se procurar vislumbrar a possibilidade deste caminho. Não de uma forma impositiva, porque senão a gente vai esbarrar de novo naquele problema da solução apresentada não ser a solução buscada. E que pode, ao inverso de resolver conflitos, acabar se tornando catalisador para outros conflitos e problemas ainda maiores. Thierry? Falando sobre a justiça restaurativa, né?
para a gente que milita, né, em defesa dos direitos humanos e dos direitos das mulheres, um ponto muito importante que foi, assim, vivenciado e sentido o reflexo na prática, ainda que muito minimamente, é o caso da aplicação da justiça restaurativa para o agressor em caso de violência doméstica. Então, existem grupos que disponibilizado palestras e atividades para os agressores condenados por terem agredido, né, por terem cometido crimes previstos na Lei Maria da Penha de 2006. E, inclusive, o CNJ, ele valida isso, né, e tem tribunais, tem entendimentos, então, assim, mais amplamente, em alguns estados, a gente consegue ver e viver isso daí, porque pela lei, o artigo 8º diz que tem que ser regulamentado pelo Ministério Público, pela Justiça, Segurança Pública e Assistência Social. Então, assim, qual que é o objetivo? O homem agressor, condenado, ele quer, aí entra nisso, né? Ele quer ser restaurado, ele quer voltar a viver em harmonia na sociedade, porque provavelmente ele não vai conseguir fazer aquela mesma mulher vítima, principalmente se for um caso de feminicídio, por exemplo. Aquela mulher não vai conseguir matar novamente. Mas aquela pessoa que tem um problema não tratado, ele vai ser um reincidente. Então, toda essa questão gira em torno de também fazer com que o judiciário seja mais funcional e que chegue para as demandas judiciais aquilo que não pode ser resolvido de forma conciliatória, de forma através da mediação, através dos diálogos, da composição, para tentar diminuir também a demanda do judiciário. Então, a justiça restaurativa ela é produtiva de maneira eficaz para as vítimas, para os agressores, como o doutor Emanuel falou, que são pessoas. Quem pratica o crime de violência contra a mulher, contra as meninas? São seres humanos. Quem pratica um crime de um homicídio no trânsito, no trabalho, na periferia, numa festa de classe alta? Seres humanos. Então, a questão da restauração, ela é muito importante e relevante no que diz respeito a cumprir com os objetivos da Agenda 2030, entre eles, principalmente, o que a gente está falando, a paz. Porque se não houver um entendimento, uma conscientização de que o ato que foi cometido é uma violência, ainda que menor potencial, vamos dizer assim, vamos falar de estelionato, né? Ainda que consiga reaver o dinheiro que a vítima perdeu, por exemplo. Teve um transtorno em volta disso. E a punição, e mais, às vezes, no caso da Lei Maria da Penha, então, assim, tem uma condenação, além da condenação da pena, ela tem também a obrigatoriedade de fazer esse processo para reconstrução, no caso, na verdade, seria para ter o direito do indivíduo voltar a ser um indivíduo normal, porque muitas teses defensivas giram em torno de que a pessoa está com um transtorno psiquiátrico. Existem teses defensivas nesse caso. Em caso, se é um problema psiquiátrico, tem tratamento psiquiátrico. Mas se é um problema comportamental, tem que tratar o comportamento para a pessoa poder ser reintegrada na sociedade. Então, funciona, pelo menos na teoria, nas nossas leis elas funcionam. Bom, quero encaminhar para a última pergunta, né? Deixando claro que fica aqui o convite para vocês notarem outros momentos para a gente poder se reunir e dar continuidade
nessa jornada aí de construção de informação de qualidade para as pessoas em relação ao tema. Mas a última pergunta que eu queria trazer para vocês, ouvindo, né, vocês enquanto profissionais da área e também seres humanos, como que vocês veem a questão da capacidade de agência do indivíduo diante da construção da paz, né? Porque a gente falou, inclusive, quando Emmanuel traz esse ponto bem assim crucial da ideia de que não dá para a gente falar de uma estruturação de paz e uma fluência, uma fluidez de paz se a gente tem pontos elementares aí totalmente fragilizados, né? Mas se a gente for pensar na capacidade de agência humana, esse direito da pessoa escolher como ela quer se posicionar diante da vida, primeiro com ela mesma, claro, né? Porque cada um de nós faz essa escolha diariamente, e depois em relação às suas próprias escolhas, assim, na vida, né? Como que vocês veem essa capacidade de agência do indivíduo? Isso está mais é, estimulado? Tem mais possibilidade disso acontecer? Ou a gente continua com uma fragilidade ou uma impossibilidade nesse campo da capacidade de agência, de escolha pessoal desse indivíduo na sua dinâmica, na sua rotina, na composição da sua própria história? Passo a palavra, Manuel. Complicado, hein? Agora pegou. Porque se a gente for descer aí para uma discussão no campo filosófico da escolha, né? Dependendo da perspectiva, a escolha nem existe, né? O que a gente acredita ser uma escolha individual, nada mais é do que uma pré-determinação do meio em que você está inserido, né? Então, ah, volta, né? Parece que a grande questão aqui é da paz enquanto princípio, né? A paz enquanto é, a base para a construção do indivíduo. E aí entra a liberdade e entra a escolha. E a paz enquanto finalidade, a paz então está no começo e no final do nosso raciocínio, tudo isso passa pela própria condição, né, em que o indivíduo está inserido, né? É evidente. Quando a gente está conversando aqui, é porque nós tivemos as condições para a construção, né, individual, que dentro dos nossos limites aqui, dentro da nossa realidade, nos permite uma certa liberdade de escolha e de manifestação. A gente pode, então, aqui, talvez pensando na ideia de igualdade, né, e de igualdade material, né? As pessoas que estão dentro da nossa condição, dentro desse nosso universo, dessa nossa realidade, vão ter a mesma capacidade de consciência, discernimento e escolha, né? E aí a gente pode falar dentro deste universo entre escolhas certas e erradas. Agora, quando a gente passa para outros níveis, acima ou abaixo, essa capacidade, essa possibilidade de escolha também vai ser alterada, né? É o que a gente estava falando aqui. Como que um indivíduo vai pensar em paz quando ele está passando fome? Ou quando ele está preocupado se o filho dele vai ter ou não o que comer, né? E não amanhã, agora, 8h30 da noite, a hora que a gente está conversando aqui. É bastante complexo pensar nesse agenciamento, né? Até por isso que o processo de discussão da construção da cultura de paz e todos os pontos ali da esqueci, oh meu Deus, sabe? Do 16, diz? Dos objetivos, né? Dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Todos eles, de forma direta ou indireta, passam pelo Estado, né? Passam por instituições, né? O papel do Estado
quando a gente pensa num Estado democrático de direito e quando a gente pensa numa democracia, é justamente dar ao indivíduo condições mínimas para que ele possa, a partir daí, exercer de fato, em alguma medida, um direito de escolha. Enquanto isso não for atingido, fica muito difícil a gente pensar realmente nessa possibilidade de escolha. Mas agora, tratando do universo em que a gente está e do universo que a gente consegue atingir, né? Aqui eu tenho uma questão volto à questão dos valores e da responsabilidade, porque a cultura da paz, ela passa por essa conscientização, e eu tenho que conseguir estabelecer um raciocínio crítico sobre as minhas escolhas, as minhas manifestações de pensamento, né, e pensar nos reflexos, como isso vai reverberar na sociedade. Então, se passa se passa pelo Estado enquanto instituição, passa pelo Estado democrático de direito, a necessidade do fomento e do fornecimento de condições mínimas para que o indivíduo possa exercer a sua dignidade, né, desenvolver a sua dignidade e aí inserir-se em uma cultura de paz, também passa pelos indivíduos que alcançaram essa possibilidade atuar de forma ativa, né, seja pela discussão, seja pela reflexão, né, das práticas, seja pela atividade mesmo, né, pela atuação na construção dessa cultura. É algo bastante complexo, não vou dizer que é difícil, né? Pelo contrário, a doutora Tieli apontou, né, às vezes, condutas básicas, né, que a gente aprende como boa educação, né, o bom dia, o com licença, talvez algo que esteja em desuso, o me desculpe, estou errado, né, e o exemplo, né, a gente adotar o nosso exemplo de conduta, talvez possa fomentar de forma bastante eficaz essa cultura. Não sei se eu consegui responder, mas acredito que estamos na linha aí de raciocínio. Claro, foi ótimo, Tiele. Vou pontuar uma coisa antes da resposta. Quando você disse sobre acesso à informação de qualidade, né? Embora a gente tenha hoje, a maioria das pessoas tem o seu celular, tem acesso à internet, o excesso de informação é o que penso eu que seja um fator que complica e que cria um entrave entre a informação real e verdadeira com as fake news, com as notícias pegas de uma fala recortada, faz um recorte, cria-se uma história. Agora, com inteligência artificial, até colocam pessoas em lugares que não foram, falas na boca de pessoas, enfim. E eu me lembrei que antes o programa Voz do Brasil, eu gosto. O programa Voz do Brasil era obrigatoriamente às 19 horas em todas as redes de rádio. E era um horário fixo, então não tinha nenhuma rádio que podia fazer em outro horário. Hoje, ela tem que ser veiculada das 19 às 22, segunda a sexta. Então, cada rádio pode determinar o seu horário. O que acontece quando a gente está... Não, estou te ouvindo Oi, bem, pode falar. voltou para mim. O que acontece? Se eu tiver com meu marido no carro, ele procura uma estação, uma rádio que não está tocando a Voz do Brasil. Então, embora a gente tenha vários canais na internet, o canal do governo, você pode até cadastrar para receber as informações, você pode escolher se você quer só saber sobre o Ministério da Saúde, só sobre educação. As pessoas não leem esse tipo de informação, não é acessado. Então, assim, são poucos acessos, poucas pessoas que sentam para discutir ou para conversar. Olha, teve falou lá que o governo do estado entregou, sei lá, 1 milhão de carros, de
equipamentos, vamos dizer assim, de forma geral. Ninguém vai verificar porque ninguém nem acessa esse tipo de informação porque ela não é atrativa, não é atraente. Tá, essa é a questão da informação. Existe informação de qualidade em algum lugar, mas às vezes a pessoa não sabe nem onde está e nem a Voz do Brasil agora tem uma hora certa para acontecer. Enfim. Ah, falando sobre o nosso poder, né? O agenciamento aí enquanto indivíduo. Na prática, eu vejo que a gente pouco tem escolhas, na verdade, como o doutor Emanuel falou, né? Se a gente for falar da paz como algo universal, como algo a nível da sociedade, do meu bairro, do meu país. Mas eu também quero falar um pouquinho aqui da frase do Mahatma Gandhi que diz: não existe um caminho para a paz é o caminho. Então, se a gente pensar assim, estamos caminhando e estamos vivendo a paz, vivenciando a paz em certas medidas. E também Buda disse sobre a paz que a paz vem de dentro, de ti próprio, não a procures à tua volta. Então, se for assim, é possível encontrarmos a paz para então vivermos a paz que é almejada, que está programada aí na Agenda 2030. Penso assim. Mas não é fácil, tá? Porque em casa mesmo, às vezes a gente, sem querer, a gente tem guerras internas e externas. Então, Então fica o nosso desafio, né? De fomentar esses caminhos dentro e fora, né? Para que a gente possa trazer essas possibilidades mesmo. Eu acho que é nesse sentido da prática mesmo, e essa prática feita de escolhas, acho que a colocação do Emanuel de que assim. Sim, é possível para alguns grupos poder praticar essa busca de escolha, seleção de informação, até por a gente ter conseguido preservar algumas vontades legítimas que não foram totalmente tomadas, né, pelas condições sociais, pelas lógicas que são impostas. Eu acredito que a gente tem essa possibilidade de fazendo esses geradores mesmo de bancos de dados de informação. Eu vou colocar aqui a palavra bem, mas no sentido muito maior, né? Não nesse sentido de bem, de bom ou de ruim, mas nesse sentido de que existem produções mesmo de conhecimento que vão na direção desse esclarecimento e da busca de pavimentar mesmo esse caminho da paz aí com escolhas práticas, as construções que a gente vem fazendo no nosso dia a dia. Bom, gente, o assunto é incrível. Para mim, se a gente pudesse continuar fazendo um monte de perguntas, seria ótimo, porque vocês são maravilhosos, assim, é muito bom poder ouvir vocês. E eu quero agradecer profundamente vocês fazerem parte dessa construção aí, desse primeiro passo da nossa Semana da Cultura de Paz, que certamente vai ter mais desdobramento, que a gente vai conseguir fazer outras ações com cada vez mais relevância. Quero agradecer muito, muito mesmo a doação de tempo de vocês, esse conhecimento todo aí que vocês colocaram à disposição. Tenho certeza que vai ajudar muita gente quando a gente tiver colocado isso disponível. E me despeço por aqui, agradecendo profundamente. Passo a palavra para o Emanuel, poder fazer a fala final depois para a Tiele. Muito obrigada, passo a palavra. Agora foi. É, a gente agradecer muito, 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 muito pelo convite, pela oportunidade, pelo Thierry também. Agradecer imensamente pela oportunidade de ter essa conversa, né? E ampliar os conhecimentos, né? Acho que a gente cresce a partir do movimento e os ouvidos e a mente, outras perspectivas e outras visões de mundo, né? Então, só tenho a agradecer e fico muito feliz e espero que o projeto dê bons frutos, né? E sempre que precisar, estarei à disposição. Muito obrigado. eu também agradeço a oportunidade proporcionada pela ideia inovadora da Regiane Rocha.
Agradeço aqui a companhia do Dr. Emanuel e, e dizer que realmente eu acredito que a cultura da paz é o que vai fazer a diferença. A paz interior, principalmente, que é o que a gente consegue dominar às vezes, né? Na Bíblia, em Romanos 12, 18 e 19, fala do que no que depender de vós, tem de paz com todos. E então é claro que a gente sabe que às vezes não depende de nós, muitas vezes depende do Estado, depende de entidades, depende de quem é a nossa liderança e de uma série de fatores. Mas eu acredito que se a gente for lá nos ensinamentos de Gandhi e de Buda, a gente vai conseguir fazer pelo menos a parte interna, né? Como exercício, né? Obrigada. Gente, muito obrigada mesmo pela possibilidade, pela oportunidade. A gente encerra por aqui. Foi uma grande honra ter vocês comigo, um prazer imenso ouvir vocês. E a gente encerra. Muito obrigada. Finalizamos a primeira mesa da Semana da Cultura de Paz de 2024 pelo Espaço Autonomia. Muito obrigada, queridos. Finalizamos aqui.